Olá, meus amigos e amados, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que Deus tenha derramado cada dia mais e mais bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe, que vocês compartilhem esse vídeo, curtam lá no meu canal do YouTube, né? E que essa palavra, que o meu testemunho de vida chegue nas mãos de pessoas que precisam ouvir. Hoje eu vim falar sobre amizade. O quão importante é você ter amigos, o quão importante é você ter amizade. Eu sou fruto dessas pessoas que oraram por mim. Se o Senhor me deu a vida novamente, que o Senhor me soprou o fôlego de vida novamente, porque os amigos, porque eu não tinha forças para orar, irmãos. Eu não tinha forças nem para agradecer. Mas com a oração dos amigos, com a força que os amigos me deram, ele fez a obra. Ainda está terminando ainda, a minha caminhada não acabou. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E eu creio nessa palavra, né? E eu venho falar para vocês que eu já estou em casa. Quando eu saí daqui de Nova Resende, eu disse para minha filha que eu saía, mas voltava. Então eu fiquei 98 dias fora de casa, né? Foi muito emocionante quando eu cheguei na minha casa, porque eu vi que estava todo lugar, que Deus tinha guardado todos os detalhes, tinha guardado tudo, minha casa. Eu falei, Senhor, obrigada por ter voltado, porque muitos que estavam comigo lá em São José do Rio Preto não teve essa oportunidade de voltar para casa. E eu tive. E eu louvo e agradeço a Deus, que o Senhor Jesus não tem igual, sabe? Eu não sei nem explicar a gratidão de voltar para casa. Mas Deus é fiel, né? Deus fez um milagre. E hoje eu quero deixar uma palavra de milagre também para vocês. Uma palavra que se encontra lá em Lucas capítulo 5, versículo 17. Que fala sobre amizade. Fala sobre o milagre. É o paralítico de Cafarnaum. É um milagre bem conhecido, bem pregado nas igrejas, falam, né, bem conhecido sobre o paralítico de Cafarnaum, né? É a história de um paralítico que fazia muitos anos que ele estava paralítico, e Jesus, ele estava andando na cidade fazendo a obra dele, né, fazendo os milagres dele. E ele parou em Cafarnaum. Eu nem sei se é na casa de Jairo, ele parou numa casa lá. E nesse lugar juntaram muita gente, muita gente, sabe? Não tinha nem como andar. Eu imagino que fosse uma festa, um evento, alguma coisa, né? Que não tinha jeito de ninguém passar. Tinha muita gente escutando o que Jesus estava falando e o que Jesus estava pregando, né? E aí esses amigos tiveram a ideia de levar esse paralítico lá para poder, né? Falei assim, não, se esse homem que está andando aí, estão fazendo milagre, então vai fazer um milagre na vida desse paralítico. Aí deixa eu ler a parte para vocês, ó. Capítulo 5, aí vocês leem em casa, eu vou ler só alguns trechinhos, né? Tá lá em Lucas capítulo 5, versículo 18. E vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa e para colocá-lo diante de Jesus. E não conseguindo fazê-lo isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. E vendo a fé deles, que eles tinham em Jesus, disse: Homem, os seus pecados são perdoados. Olha para você ver, irmãos. Então, eram 4 homens. E como a casa tinha muito cheia, eles tentaram passar pela porta, não tinha como passar. Não tinha como entrar. Aí eles tiveram uma ideia, olharam para cima, olharam para o céu e viu o telhado, né? Aí eles olharam para cima, olharam para o céu, assim, é de lá que nós vamos levar ele. Vamos tentar. Imagina a dificuldade que não era de pegar um paralítico que ele não andava, né? Deitado na sua cama. Então eles amarraram as cordinhas dos lados e puxaram, não sei como, e colocaram, não sei como eles colocaram ele lá em cima do telhado. Tiraram as telhas
e baixaram para que esse paralítico tivesse contato com Jesus. Olha a importância de você ter amigos. Olha a importância de você ter amizades verdadeiras. São pessoas que acreditaram, que te levam para Jesus. Você tem que ter amizade com pessoas que te levam até Jesus, né? Porque tem várias pessoas que têm amizade com você interessado em que você pode oferecer. Às vezes, né? Tem pessoas que estão interessadas se você tem dinheiro, se você tem carro, né? Tem pessoas que são interessadas, que tem amizade com você só interesse. Mas olha para você ver o amor desses homens para esse paralítico, esse amigo. Então, irmãos, dele ter pegado esse homem, pegado a maca, levando, imagina a dificuldade que não era, irmãos. Subir até a telhado e depois baixar. Às vezes doeu os ombros, doeu, né? A gente não sabe muito bem, porque na Bíblia não relata. Mas só de você ver a fé desses homens, o coração desses homens, né? De ter levado esse paralítico para subir e depois descer até Jesus. Olha para você ver o quão é importante ter amizades. Eu falo que eu tive amigos que estavam do meu lado, que oraram comigo, que estavam comigo, que chegam aqui na minha casa. Hoje mesmo aí já chegou um monte de amigos, uns 3 pessoas assim, que eles estão recebendo da porta para fora. Estou vendo da porta para fora. Mas vem uns amigos com banana, com coisas de comer, sabe assim, com frutas. Eu falei, olha, eu não posso mais comer coisa boa, né? Porque o médico mandou eu ter que alimentar saudável, né? A parte mais difícil está sendo essa, porque eu gosto de comer bem, né? E alimentar saudável, eu falei assim, olha, aí cada um que vem aqui, fala assim, gente, vocês não me chamam para comer na casa de vocês, não quero pão de queijo, não quero carne assada, não quero nada, eu quero, né, alimentar saudável. Então aí chega com banana, chegou com abóbora, chegou com couve, né? Então eu falo assim, é tão bom você ter amigos, é tão bom você ter pessoas que ajudam com você. Quando eu estava internada, quando eu estava internada, tinha amigos que perguntavam, você está precisando de alguma coisa? Você sabe? Né? E as orações também é tão importante, irmãos. É tão bom você ouvir alguém falar assim, eu estou orando para você, eu estou orando por você, a igreja inteira está orando por você. É tão bom, irmãos, você ouvir isso das pessoas. É tão bom você ter amigos verdadeiros, né? A gente tem que saber selecionar amigos verdadeiros que te levam até Jesus. Então, nesse caso, no meu entender, tô falando do meu ponto de vista, porque geralmente quando falei pro Senhor, se algum dia Ele desse essa oportunidade de eu pregar, de eu falar do amor de Jesus, eu queria que falasse coisas da minha vida, coisas que acontecem comigo, com testemunho que acontece comigo. Não eu ir lá ler uma palavra lá no YouTube ou não sei na onde, porque hoje em dia tem a tática, tem a teoria, né, da palavra, mas eu falei que queria falar com testemunho de vida minha. Então eu tô falando para vocês, irmãos, o quão importante é você ter amigos hoje em dia, amigos verdadeiros, amigos que levam a Jesus. Eu falo que eu tive, né? Principalmente nessa época eu não tenho nada para oferecer, não tinha nada para oferecer, porque você tá doente, tá com as forças, você tá doente, você não tem força para nada, você não tem força para ajudar, porque nessa época que Deus seleciona os amigos, é no deserto que o Senhor seleciona as pessoas que vão andar com você, porque se as pessoas conseguem passar no deserto junto com você, esses sim merecem estar na glória com você. Então, você tem que selecionar suas amizades, ver quem que você quer que anda com você. Passou o deserto, a hora que chegar a bonança, a hora que chegar, né, que o Senhor põe em seu coração pessoas boas, igual colocou na minha. Então, eu quero deixar essa palavra para os irmãos. E além do milagre, né, que o Senhor Jesus, aí tá lá, ó. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homens, seus pecados estão perdoados. Olha para você ver a importância da oração,
das pessoas. Aqui fala, olha, vendo a fé deles, o que aconteceu comigo, vendo a fé de vocês que oraram por mim, que rezaram, que buscaram, né? Eu não estou falando de religião, não estou falando assim de igreja, não, né? Eu estou falando de Deus, estou falando de Jesus. Eu estou falando que as pessoas que buscaram, que oraram por mim, independente de religião, porque eu tenho muitos amigos, tanto católicos, tanto evangélicos, tanto que é... Ai, Sandaime agora, tem uma amiga minha que é Sandaime, que eu amo ela de paixão. Independente, sim, leva a Jesus, ela fala de Jesus. O importante, irmãos, é você crer em Jesus. Eu não estou falando de religião nem nada, não, foram pessoas da igreja católica, pessoas da igreja evangélica, pessoas de todos os lugares que oraram por mim. Então, olha para você ver que o Senhor Jesus fala, vendo a fé deles vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, seus pecados estão perdoados. Então, Jesus não foi o paralítico, entendeu? O paralítico foi um canal. Ele chegou lá perto de Jesus através dos 4 amigos. Mas Jesus observou a fé dos amigos. Ele admirou a fé dos amigos dele. Então, irmãos, o que eu deixo para vocês, continuem orando para as pessoas, continuem, não desistam, porque eu sou fruto de oração de pessoas, eu sou fruto de oração de vocês. Então não perca a chance, orem pelas pessoas. Às vezes pode ser que não seja tão imediato, mas uma hora o Senhor Jesus vê a fé de vocês e faz a obra, o milagre naquela pessoa, igual aconteceu. Às vezes, olha para você ver a dificuldade que ele teve que passar para poder levantar. Imagina doer os braços, às vezes deve ter dado cãibra, não sei, né? Imagina a dificuldade, não sabe se pegar esse paralítico, levantar, colocar lá, descer de novo, né? Chama Issa. Eu lembro que quando eu trabalhava lá em Curitiba, eu trabalhei numa loja e para colocar aqueles sofás em apartamento tinha que içar. Então eu imagino, e era muito difícil, né, levantar uma corda e puxar. Então eu imagino que a dificuldade de içar esse paralítico foi difícil, mas foi gratificante, porque no final, olha o que Jesus falou. Aí Jesus falou assim, seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Mas que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. Olha para você ver. Nessa parte que o Senhor está falando, porque aí o Senhor falou assim, seus pecados estão perdoados. Aí, olha a parte mais, olha que interessante, né? Aí todo mundo começou a criticar no pensamento, né? Começou a ser cutucado assim, né? Fulano tá falando isso, né? Que é? Falando, né? Ficou cutucando, né, os amigos. Mas o Senhor Jesus tinha o poder, né? Então o Senhor, por meio do Espírito Santo, contou, né, para Jesus. Jesus, estão rindo, estão falando, né? Mas aí Jesus pegou e falou assim, olha para você ver o quão importante é Jesus na nossa vida. Porque Jesus, aí ele falou assim, mas não é Deus que tem essa autoridade? Sim, Deus também tem essa autoridade. Mas o Filho do Homem, que seja Filho de Deus, também tem essa autoridade de perdoar os pecados. Ele veio lá ele foi morto para perdoar os nossos pecados. Foi através de Jesus Cristo. Porque Jesus teve o Adão, né? Que Adão pecou, que é o primeiro. Adão pecou, né? Teve o pecado, né? Que foi Adão que pecou, porque ele vivia no paraíso. Né? O burrão foi lá e ainda comeu da fruta prometida, desobedeceu a Deus, né? E era para nós estar morando no paraíso. Mas Adão fez isso, mas aí Deus, o que Deus fez? Falou assim, não, então eu vou dar meu único filho para poder perdoar os pecados daquele povo.
e Deus. Jesus desceu de toda sua glória e desceu na terra como carne, como ser humano, né? Para poder salvar nós, para poder libertar nós dos pecados. Foi através do sangue de Jesus. Então, irmãos, olha para você ver o que ele falou, ó. Qual é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se? Mas para vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade a perdoar os pecados. Então ele falou, eu tenho autoridade para perdoar os pecados, eu sou filho dele, eu sou filho de Deus, eu sou filho do homem, eu desci, né? Só que aí ele disse ao paralítico novamente, eu lhe digo, levanta, pega a sua maca e vá para casa. Imediatamente se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor. Hoje vimos coisas extraordinárias. E foi extraordinário o que o Senhor fez. Levantar um paralítico da cama, que fazia muito tempo que ele estava lá. E Jesus só falou assim, levanta, perdoados estão os seus pecados. Levanta e anda. Pega a tua cama ou tua maca e anda. Olha para você ver que forte. Então, que o Senhor Jesus venha, né, moldar seu coração, que o Espírito Santo venha selecionar os amigos de vocês com quem você anda. Procure andar com pessoas que te levam a Jesus. Porque o quão importante é a oração. Continue, irmãos, orando pelas pessoas. Continue orando pelos amigos. Que o Senhor Jesus abençoa. Sabe? Que o Senhor Jesus faz a obra. Então, continue levando, irmãos, as pessoas até Jesus. Que Deus venha abençoar cada dia mais e mais vocês. Que o Senhor Deus derrama chuvas de bênçãos. E amém a vocês. Que vocês compartilhem, curtam e compartilhem lá no meu YouTube. Lá, vou passar o link para vocês. Né? E perdoa as palavras que eu ainda estou começando ainda, mas logo eu vou estar craque na Bíblia, que eu estou lendo a Bíblia, que logo eu vou estar craque, né? Porque quando a gente vai para a igreja, tem uns que às vezes você vai assim, você ouve aqui e sai por aqui, entendeu? Mas o Senhor, às vezes você vai na igreja, você vai só para na igreja por ir. Eu falo por isso que aconteceu comigo, eu falei, né? Você vai na igreja por ir, então a palavra entra por aqui, sai por aqui, você não pratica em casa. Então você tem que praticar, orar, buscar em casa. O Senhor está me ensinando cada dia mais e mais. Então eu estou passando essa experiência com você, para vocês. Continue orando pelas pessoas. Eu sou fruto de oração de muitas pessoas. Então, que o Senhor venha abençoar muito, muito vocês. Eu não canso de falar de abençoar, mas eu quero que abençoe mesmo. Porque eu tenho vontade de sair gritando, falando o que o Senhor fez na minha vida, né? Mas através de vocês, de compartilhar, e eu creio que muitas almas serão rendidas aos pés de Jesus. Porque Deus ainda faz milagres. Amém? Obrigada e até breve.